Então eu vejo que o mercado para este ano, tanto de cripto quanto o mercado tradicional, que eu estava bastante bullish e acreditando em continuação de alta, ele é um mercado muito, e tende a ser, e vai ser, né, tende a ser um mercado muito mais lateral, tá? Um mercado muito mais lateral do que um mercado de alta forte, tá? E espero que de queda forte, tá? Então espero que ele não continue. O dólar, tudo bem, o dólar enfraquecer, isso até é positivo para a gente que mexe com Bitcoin e até mesmo para altcoins, tá? O dólar fazendo esse pivô, né? Esse descolamento do mercado cripto, Bitcoin pode se beneficiar disso, ouro também pode se beneficiar disso. Então, a gente tem essa possibilidade ainda de lucrar nos próximos 3 meses, né? Esse mês de abril, mês de maio e mês de junho, como eu havia acreditado, né? Que eu estava acreditando para esse ano que o Bitcoin ia corrigir até abril, caiu até ali 5, 6 de abril e realmente ele começou a provocar uma tentativa de formação de fundo, tá? Agora, nós estamos num ponto de decisão bem interessante, tá? Por quê? A gente tem aqui a volatilidade de curto prazo, né? Comentei com vocês sobre o Fair Value Gap, gráfico diário, que o preço, enquanto ele não perder a estrutura do gap, tá? O que é o gap, né? O gap é essa barra aqui, essa compra muito forte do Bitcoin sair de 74 e terminar o dia lá em 82, tá? Em 24 horas ele fazer essa movimentação, isso geralmente é uma compra institucional, tá? E a região aonde tem que ser defendida esta posição para acreditar em alta é justamente esta região, tá? Então, eu só vejo a ameaça de mais queda para o Bitcoin se de fato ele perder este preço aqui de 78 mil dólares, tá? Aí realmente ele pode buscar 72, 65, tudo mais. E por enquanto, ainda não tem definição da direção do preço. Para mim, gosto de operar o que eu estou vendo agora no curtíssimo prazo. Vamos pegar esta janela de tempo aqui. Então, do dia 7 de abril até agora, Bitcoin subiu um pouco, tá? Ele subiu 12%. Então, nesse mês, Bitcoin aí subiu 12% a partir do dia 7, né? Foi quando acredito que ele tocou no suporte mais importante deste ciclo para a gente, pelo menos por enquanto, porque foi uma correção de 30%. E agora, eu acredito que o Bitcoin está lateralizando para continuar subindo, indo exatamente na direção oposta do dólar, do DXY, tá? Então, do dia 7 em diante, acredito que nós estamos enxergando um pivô de conversão do dólar em BTC e o Bitcoin está ganhando preço contra o dólar, perdão. O Bitcoin está ganhando preço contra o dólar, tá? Então, é importante para nós a manutenção dessa estrutura. Para manter essa estrutura, não pode perder 78. Perdendo 78, talvez fique mais interessante você procurar por proteção, né? Proteção, porque seria mais um toque nessa região, não seria muito bom, tá? Com perda de estrutura de 78, manutenção abaixo de 78, Bitcoin tenderia a corrigir mais, poderia voltar para 72, 65, 55 mil dólares e ir derretendo mais, tá? Se isso acontecer, seria, assim, muito ruim, tá? Estruturalmente falando, na minha opinião, quem comprou a 78 comprou muito bem, está com uma grande chance de não conseguir o preço voltar para 78, é tudo possível, tudo possível. Mas, para manutenção dessa região, desse gap, né, que ele fez no dia 10, ele me mostra sinais de força, tá? Então, por exemplo, aqui, qual é a queda máxima de manutenção do gap para o preço voltar a subir e manter essa estrutura de alta que ele iniciou aqui no dia 7, tá?
Então nós estamos hoje no dia 16 de abril, já se passaram 9 dias. O máximo que ele pode cair realmente é puxando aqui esse caixote para baixo. Então, a partir daqui, se ele perder 82, ele tem que ficar acima de 80, tá? O máximo que ele pode lateralizar para baixo é aqui, o que seria uma acumulação de curto prazo, para depois ele vir rompendo aqui acima, tá? Então, se ele buscar 80 e segurar, eu vou acreditar que ele vai vir acima de 90, acima de 89 no futuro próximo, tá? Então, assim, se ele perder aqui temporariamente, tá? Então, na próxima vez que ele for testar aqui 80, ele não pode perder o gap lá de 78. Ponto. Não pode perder o gap de 78, tem que manter a estrutura de alta que ele está fazendo aqui. Como nós estamos em cima de duas médias muito importantes, que é a média 21 e a média 8 semanal, então são duas médias muito importantes, que são quando nós temos esse cruzamento de médias, o mercado está indefinido, ele não tem uma direção clara, ele está lateral, certo? Outras vezes em que aconteceu isso, a gente também, né, teve o Bitcoin simplesmente lateral, tá? E aí, qual o indicador que eu gosto de utilizar, qual é a ferramenta que eu gosto de utilizar em casos como esse, onde o preço está literalmente lateralizando nestas médias, tá? O que pode significar acumulação para continuar subindo ou reversão majoritária de tendência para bear market, tá? Então, eu gosto muito de utilizar o indicador que todo mundo tem aí no... O indicador não, é uma ferramenta que todo mundo tem no TradingView aí, tá? Deixa eu pegar aqui, que é o tendência de regressão. Então você pega a última lateralidade, que está aqui, encaixa ela, vê a direção do preço, veja a direção do preço, para saber que tipo de acumulação está fazendo. A mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Naquela época eu também usei o valor de regressão aqui durante essa lateralidade, tá? Naquela época eu também usei essa movimentação de regressão. Então, durante a lateralidade, ele tende a testar níveis inferiores, mas à medida que ele supera esses níveis, a mediana desses níveis, tá? Ele faz falsos rompimentos de baixa e ele mantém o preço acima da metade do ponto de regressão. Nós começamos a ver um momentum de alta voltando, tá? Então, quando ele está em acumulação lateral assim, a gente tem que analisar dessa forma. Ele está exatamente dessa forma de novo, numa dimensão menor, né? Que ano passado... Primeiro que nós temos que interpretar algumas coisas relevantes aqui, tá? Então, o Bitcoin está assim em acumulação, tá? Ele não está em distribuição, ele está em acumulação ainda. Por quê? Porque ele está com a estrutura de tendência de alta de longo prazo. Então, o que a gente precisa ver é o seguinte, ele voltar o preço acima dessa porção inferior, dessa zona aqui de cima, tá? Isso seria uma indicação de que o preço está acumulando, mas vai voltar a subir. E o que temos hoje, nesse gráfico, é exatamente isso, tá? Então, a gente tem aqui, ele pode até temporariamente perder para testar 80, que é aquela lateralidade aqui de baixo, desde que ele se volte acima e se mantenha acima, consigo ficar mais bullish com o mercado, tá? Agora, se ele perder, fizer um topo mais baixo e perder, ou ameaçar perder os 78, tá? Ele ameaça vir perder isso aqui. E se ele ameaçar vir perder isso aqui, ele ameaça levar o preço a 72. Ameaçando levar o preço a 72, se perder 72, Bitcoin entra oficialmente em bear market, abaixo de 72. Por quê? Porque o último topo semanal do Bitcoin está em 72 mil dólares, em 68 a 72 mil dólares, tá?
aqui, tá? Então, quando ele vem para cá, ele testa suporte. Se ele perder 72, Bitcoin entra em bear market.